Graça e paz. Meu nome é Fernando Henrique Ribeiro, pastor da Quarta Igreja Presbiteriana em Patos de Minas. Amados irmãos, nossa devocional desta manhã se encontra no livro de Esther, o capítulo 3 e capítulo 4. Ouça para agir. Amados irmãos, nós precisamos de Cristo. Nós podemos depender da ajuda de muitas pessoas, mas nós necessariamente precisamos de Cristo. Nós aprendemos com Esther, ouça para agir. A rainha Esther recebe uma triste notícia contra o seu povo. Recebe um confronto do seu tio e uma missão de Deus. Esther, capítulo 3, versículo 8 a 11 e o versículo 13. Então disse Amã ao rei Assuero: existe espalhado, disperso entre os povos em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das de todos os povos, e que não cumpre as do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Se bem parecer ao rei, decrete-se que sejam mortos, e nas próprias mãos dos que executarem a obra, eu pesarei 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então o rei tirou da mão o seu anel, deu a Amã, filho de Amedata, Agagita, adversário dos judeus, e lhe disse: essa prata seja tua, como também esse povo, para fazeres dele o que for melhor do teu agrado. Enviaram-se as cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei, para que se destruíssem, matassem e aniquilassem de vez a todos os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres, em um só dia, no dia 13 do 10º mês, que é o mês de Adar, e que lhes saqueassem os bens. Nós aprendemos como Esther, ouça para agir. Deus tem servos que estão clamando, espalhados por diversos lugares. O capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 3. Quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinza, e saindo pela cidade clamou com grande e amargo clamor, e chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação. E muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Nós aprendemos com Esther, ouça para agir. Deus tem chamado pessoas para abençoar pessoas. Capítulo 4, versículo 8. Também lhe deu o traslado e do decreto escrito que se publicara em Suzã para os destruir, para que o mostrasse a Esther e a fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia, e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Nós aprendemos como Esther, ouça para agir. Deus tem propósito para as nossas vidas no lugar em que estamos. O capítulo 4, versículo 13 e 14. Então lhes disse Mordecai que respondessem a Esther: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará entre os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E que sabe se para conjuntura como esta é que fosse elevada a rainha? Nós aprendemos com Esther, ouça para agir. Deus tem uma missão para o seu povo. O capítulo 4, versículo 15 e 16. Então disse Esther que respondessem a Mordecai: vai a todos os judeus que se ajuntam em Suzã e jejuai por mim. E não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia, eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei, se perecer, pereci. Um cântico antigo diz assim: eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim, sem parar, sem cessar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar. Esther é um livro que não fala o nome de Deus, mas nos revela um povo de Deus. Saia do conforto, saia do comodismo, saia para a ação. Tenha um bom dia na presença do Senhor.